Pessoal, um enorme prazer. Hoje, aqui no podcast Mente Indomável, nós temos um convidado especialíssimo, um cara que eu curto muito, tenho respeito enorme, me ensinou muito e vai compartilhar a sua experiência nesse bate-papo aqui de uma hora e pouco. Marcos Romero, ele foi empresário durante muitos anos na área de educação, em outras áreas também. Hoje, muito focado também no surfwear, lifestyle dessa área, o cara que sempre fez esportes, enfim, se apresenta um pouquinho aqui pro pessoal. Ah, legal. Isso aí, obrigado pelo convite, Richard, legal estar aqui com vocês um pouquinho, é um pouco disso que o Richard já comentou, tem a parte aí do mundo corporativo, a gente trabalhou muito tempo voltado aí para educação, treinamento, né, e agora um pouquinho mais avante aí na nossa história, na nossa vida, aí a gente tá tentando fazer outras coisas, mas tá legal, um prazer estar aqui com vocês, cara. Imagina, eu agradeço demais, né, a gente teve uma história também aí, juntos em parceria, né, de trabalho, aprendi demais, como eu disse, e eu quero iniciar falando de família. E por que de família? Eu sei que o Marcos ele é muito focado na família deles, tem uma história muito legal, muito parecida com a minha em alguns pontos, né? De sair ali numa situação de simplicidade e ter, assim, as suas conquistas. Eu queria que você falasse um pouquinho como que foi a tua história, tuas viradas de chave principais. Então, por exemplo, você estava um dia lá, nasceu, viveu, né, com os pais, e aí um dia você falou, cara, eu vou trabalhar com isso. Como que foi esse início aí da tua vida? Uau, essa pergunta é legal porque a parte pessoal nossa tem total influência na nossa parte profissional mais lá na frente, né? Então, a minha vida profissional começou muito cedo, né? Então, você disse, meus pais trabalharam na feira por muito tempo. Meu pai teve barraca de frutas e ovos, né? E eu sempre meio que no meio deles ali, com esse negócio, vendo como meus pais atendiam clientes, tudo estava ali, né? Só depois você vai enxergando um pouco mais na frente. Então, também trabalhei na feira desde muito cedo. Aí depois fui trabalhar em despachante, começaram aí sim as primeiras atividades mais profissionais da época, que era o quê? Fazer um curso de datilografia. Pô, na época quem tinha datilografia era o currículo, né? Tem datilografia, vamos em frente, né? Aí fui fazer o curso de datilografia, as coisas foram indo até que entrei no Bradesco, como contínuo, né? Office boy no Bradesco. Quantos anos ali? Eu tinha uns 16 anos. 16 anos? Então você começou na feira com 8. Aquele tempo podia trabalhar, né, quando era criança, né? Hoje não pode mais, né? Hoje a lei não deixa. Né? Hoje, primeiro os pais faziam filho para trabalhar, para ajudar, né? Hoje não pode mais, mas claro, a gente entende toda essa mudança de mundo, né? E hoje eu com um filho pequeno, tenho 2 filhos pequenos, um de 4 e um de 6, tem um de 27, mas esse já está grande, e a gente vê como é importante a gente passar isso para as crianças. As crianças estão olhando tudo que a gente faz, né? Então, mas voltando ao assunto dessa trajetória, com 16 anos eu entrei no Bradesco, e aí foi onde eu me deparei mais com essa parte de empresa mesmo, de administrativo e tudo mais, tanto que depois eu segui a área de administração, minha formação é administração, né? E aí fui me envolvendo aos pouquinhos com isso, né, cara? Mas sempre teve essa linha de começar muito cedo e histórias com meu pai, assim, de entendimento do que ele fazia na época, que era uma loucura, né, cara? Mesmo na feira, né? Interessante, né? Eu falo que o comércio, quando toda criança começa desde cedo no comércio, feira, numa loja dos seus pais, você começa a ficar mais articulado, começa a entender desde o início ali como que funcionam as relações, principalmente. Né? Imagina uma feira que elas são muito próximas com a dona de casa, que está ali todo dia, enfim, quando você percebeu que você tinha ali uma característica, uma habilidade, algo ligado a treinamento, a pessoas, ou foi sem querer? Falei assim, não, você tem uma oportunidade lá, eu fui fazer e entrei sem querer nessa área. Como foi? Acho que foi um pouco maior já, né? Eu já tinha o meu primeiro filho, já foi numa transição aí até um pouquinho antes de eu entrar para essa parte de treinamento corporativo mesmo. Foi bem ali, é até legal você ter falado, porque muita coincidência isso, né, cara? Eu cheguei um dia na feira, cara, e meu pai tava com uma placa assim na barraca, escrito assim: vendemos ovos pela internet, www.eggs.com.br. Pô, a internet tinha acabado de chegar, cara. E eu falei, eu cheguei na feira, fui ajudar meus pais, era um domingo, fui ajudar eles, porque a feira de domingo pegava mais, então cheguei lá umas 11 horas, assim, barraca do meu pai lotada com aquilo, eu não tentando entender, chamei meu pai de canto, falei, o que é isso, ovos pela internet, você abriu um site, o que é isso? Ele falou, não, cara, você não sabe nada, do jeito do meu pai, né? O que é a internet pra você? Eu falei, internet onde tá tudo ali disponível? Ele falou, não, cara, a internet é rapidez. E aí, qual que foi a sacada dele?
Ele cortou a bandeja no meio, cabiam 15 ovos, ele amarrou e montou uma pilha gigante atrás da barraca assim e pôs essa placa lá. Caralho. E era 1,50. Então qual que era a brincadeira? O pessoal chegava, dava 1,50, a gente pegava, jogava no caixinha e já dava a caixinha pro cara e ficava... Girava rápido. Como a internet era uma coisa da época e era sempre na periferia que a gente montava as feiras, eram na periferia dessa barraca do meu pai, todo mundo começou a entrar para brincar com isso. Fazia filho. Meu pai vendia 30 caixas de ovos de 30 dúzias cada caixa numa feira de domingo, cara. Olha a visão de marketing já de... Aí assim, e aí é uma coisa meio que você vai aprendendo que a feira realmente para mim foi um lugar onde você se relacionava com o cliente toda hora, porque o cliente comprava, clientes diferentes que escolhiam produtos diferentes, apesar de ser só ovos, mas tinha 10 tipos de ovos, né? O pequeno, médio, grande, ovo de pata, codorna, né? Era... Caipira. Tudo assim. Então, assim, e de gerenciamento. Então, só para concluir esse ponto, a minha mãe, por exemplo, ficava na parte de cima da banca, que eram os ovos maiores. Então, era o pessoal que tinha um poder maior, aquisitivo, comprava os ovos de 2 gemas e tal. E meu pai ficava na parte de baixo, que era... Ou seja, já tinha uma estratégia já de venda. Já tinha ali a marreta. Então, a minha mãe conversava... Tal, meu pai já era mais operacional, tal. E como a gente já estava estudando essa parte de administração, você começava a fazer essas analogias, né, cara? Então, assim, a feira realmente, assim, para mim foi um período muito, muito duro, né? Porque... Acorda muito cedo. Muito cedo, então. De montar e desmontar com chuva ou não. Meu pai trabalhou com a minha mãe 30 anos na feira, eles nunca faltaram na feira. Faltaram uma vez, já à tarde, que eu dei uma... Falei para eles, vamos descansar um pouco, dar uma viajada aí e tal. E eles faltaram uma semana, mas a feira foi uma grande escola, assim. Então, e aí, né, olhando para isso, você estava no banco, né, fazendo uma parte mais focada na contabilidade, mais de qual que era a parte no Bradesco? administrativa? No Bradesco eu comecei ali como contínuo, depois eu fui para a ordem de pagamento, aí depois eu fui pro caixa, né. Aí... E lá você chegou a trabalhar com pessoas com treinamento ou não, no banco? Então, isso eu fui descobrir depois, né? O treinamento, ele estava envolvido o tempo todo, né, cara? Ele não era uma parte muito estudada no momento e muito direcionada. Então, tinha o cara para você mudar de posição que passava o dia ali do seu lado, você anotava, mas não tinha um material didático apropriado, né? Mas no Bradesco, quando eu entrei, eu participei do treinamento que ficava lá no Santa Cecília também. Mas foi meus primeiros contatos ali com treinamento, né? Bem de leve, mas tinha, sim. E onde virou a chave? Onde você fez assim, foi uma oportunidade, você olhou, queria buscar mais crescimento, ou você viu a área, falou essa área parece ser interessante, como que foi essa transição para a área de desenvolvimento de pessoas? Eu fui trabalhar eu trabalhei no Bradesco, saindo do Bradesco eu fui para a Sul América, né? Fui trabalhar com a pólice de vida, tal. E na sequência, um amigo meu, Pedrinho, me convidou para uma empresa que chamava Inco do Brasil. Era uma empresa que veio para o Brasil com a ideia de estender a parte de garantia estendida para automóveis e eletrodomésticos. Então, na época, qual que era a ideia? O automóvel tinha, na época, 2 anos de garantia. Sim. Quando você comprava, na própria concessionária, vendia mais 1 ou 2 anos de garantia estendida para você. Que a ideia que está até hoje. A ideia que está até hoje, no Brasil é difícil algumas coisas pegarem, é um produto muito, muito, muito interessante, né? Sim, mas aquela história que o brasileiro, não, se tá bom agora, quando der ruim eu vejo, né? Por enquanto tá legal e vamos nessa. E ali sim, a gente começou a ter contato, porque como estava expandido, você tinha que ir nas concessionárias dar treinamento. Então a gente saía na época com o nosso retroprojetor, com as nossas transparências em acetato, e ia nas concessionárias mostrar o produto e o que o vendedor, as pessoas da concessionária poderiam fazer para vender a garantia estendida. E aí eu saí dando treinamento pelo Brasil todo. E aí me apaixonei pela parte de treinamento. Fui fazer cursos aí com o Reinaldo Polito, fui fazer alguns cursos de oratório. Daniel Godri. Aliás, só um parênteses, tá? A gente trabalhou junto, trabalhei na empresa, ele teve uma empresa de treinamento. E eu me recordo, até hoje, inclusive, vou procurar. Que eu lembro que estava uns 2 meses na empresa, trabalhando com ele. Ele veio com 2 fitas do Daniel Godri. Você lembra disso? Daniel Godri, cara. O Daniel Godri, para mim, foi assim, uma inspiração, porque como eu estava começando com a área de treinamento, ele tinha um perfil que eu gostava muito, porque ele falava as coisas sérias, fazia analogia com brincadeiras, e eu falei, é isso que eu estou procurando. Não estou procurando uma coisa extremamente séria. Eu acho que a gente tem que brincar, a gente tem que tornar a coisa um pouco mais leve para quem está aprendendo. E aí, essa parte da absorção do conhecimento, isso ajuda e tal. E a gente já fazia isso sem muita
puta, de entender. A gente fazia, mas não sabia que existia algo por trás que fazia esse link, né? Como a andragogia, por exemplo. Putz, você falava, aí depois você vai descobrindo, né? Depois vai descobrindo. Legal, e assim, vamos já dar um salto aí. Não. Aí, de repente, você foi trabalhar para uma empresa como instrutor de treinamento, né? E chegou até o cargo de diretoria. Né? Você fez essa... Quais, ali, quando você começou, entrou numa sala pela primeira vez? Né? De ali, já como instrutor mesmo de treinamento, como foi o impacto para você ali? Então, a primeira vez que... Primeiro eu dava alguns treinamentos para a Renault, né? 15 pessoas, 10 pessoas, assim, na sala, em Jundiaí, né? E aí depois eu fui convidado para dar um treinamento para a Ford, para consultor de serviço da Ford, naquele hotel ali em Atibaia, um hotel grande que tem ali em Atibaia e tal. E eu fui, tá bom, tem que falar, eu vou lá, eu vou falar e tal. Quando eu cheguei lá, tinha mais de 500 pessoas Eu esperava 10. Me deu uma tremedeira, um suador. Na época a gente usava paletó, gravata, né? Por dentro eu tava todo molhado, falei, tem que manter aqui. Só que eu era jovem pra época, né, cara? E eu falei, o que eu tenho pra falar pra esses caras? Os caras, consultor de serviço, os caras tudo 40 anos, né, ali... Já experiente e tal. E foi um grande desafio, mas no final das contas foi ok. Eu falei, acho que dá para melhorar isso, né? Para você controlar mais essa parte, porque a parte de instrutoria tem muito isso, né? Não é só você chegar lá e falar o conteúdo. Você tem que olhar e saber que o conteúdo está entrando na cabeça dos caras. A didática, né? a performance. Então você vai tendo algumas ideias para fazer isso. Você fala do Godry, é muito interessante porque ele fala numa fita dele, falando esse lance da treinamento ou não, ele fala, você sempre, quando você for direcionar a pergunta para alguém lá na plateia, você sempre vai ter um cara que está com sono ali, que está meio que dormindo. O que você faz? Você não faz a pergunta pro cara, você faz a pergunta pro cara que está do lado do cara, porque o cara do lado, ele vai saber te responder, não vai atrapalhar o seu treinamento, e o cara que está dormindo vai tomar um susto do caramba, falar, próxima você, e o cara não vai dormir mais, né, Então você vai aprendendo com o cara, assim, então é bacana essa parte aí de treinamento, então... Legal. E aí, dentro desse período, né, já olhando já uma outra fase, você chegou então num cargo de diretoria de treinamento. Qual que era exatamente a função? Aí eu comecei como instrutor, essa empresa era ainda uma empresa americana, chama TTI. E eu comecei como instrutor, a empresa veio para o Brasil só para atender 2 projetos que tinha. A ideia dela era ficar esse tempo todo, a Mazda estava no Brasil, e a Mazda estava indo embora do Brasil, mas para ir embora você precisa ficar 5 anos ainda, a parte de oferecer peças e serviços, né? Suporte. A gente veio para isso. Então a ideia dos caras era vir e sair. Mas eu vi um monte de oportunidade, cara, porque eu estava dentro da Ford direto. Eu via lá que os caras eram um cara em treinamento, né? E na época eu chegava pro meu diretor e falava, a gente tem como vender pros caras, tá? Não sei, ver e tal, porque ele tinha sido contratado para fazer só aquilo lá. Até que um dia ele chegou para mim e falou, vai lá então e tenta vender pros caras. E foi a época que a gente foi vender um primeiro projeto mesmo, mais voltado de treinamento. Primeiro era mais terceirização de mão de obra. Aí foi vender de treinamento, foi um projeto legal. E esse projeto envolvia toda a área de treinamento, desde a confecção até a aplicação e o gerenciamento disso, né? Então foi ali que começou a escola e de ver as necessidades que a gente podia desenvolver e aplicar. Não? Legal, né? Assim, porque eu estou puxando um pouco disso da sua história. Eu tive algo parecido, né, nessas empresas que eu passei, e sempre não era questão de ter a função ou não, mas a questão de observar oportunidades que talvez a maioria não está olhando. E é isso que faz, na minha visão, as pessoas crescerem, né, de uma empresa, ou enfim. E a importância de uma liderança que dê para você a oportunidade de, esse cara quer fazer, ele tem uma ideia legal, e dá abertura para você ir lá desenvolver algo. Né, e falar, cara, vai lá e faz, vamos ver o que dá. Então, acho que são 2 pontos ali muito importantes. Primeiro, alguém que tem muita vontade, mas consegue observar oportunidades para poder, o crescimento acontece de forma natural. E alguém, um líder, que olha para você e fala, esse cara tem potencial. Né? Se essas 2 coisas não se encontram, dificilmente você consegue se manter muito tempo nessa empresa ou vai ficar frustrado. Né? Então, nesse momento você encontrou isso, deve olhar um líder que não sabe muito bem qual que é a ideia, mas vai lá e faz. Né? Acho que esse é um ponto interessante e até foi, acho que, um modelo que a gente adotou muito de desenvolvimento realmente das pessoas, porque você tem aqui 2 grupos, vamos dizer assim, os inteligentes e os motivados, né? Os inteligentes, eles são necessários, os caras são inteligentes, eles sabem, mas o motivado, o motivado, você joga um negócio pra ele vai e faz, cara. A vontade, né, de fazer. Eu, por sorte, ou também
por ter essa ideia, eu trabalhei com pessoas muito motivadas, cara, no começo. Então eu tinha ali 3, 4 pessoas que estavam do meu lado, que você jogava a ideia quadrada, elas te devolviam redonda, elas acreditavam, elas iam para cima. Algumas horas você pensava, puta, não vai dar certo esse caminho, era elas que, não, vai dar sim, vamos que vai rolar, vai dar certo. Claro, você tem que ter um pouco de jogo de cintura também, de deixar as pessoas fazerem o trabalho delas também, né? Dependendo da posição que você tá mais como orientador ali, né, e tal. Mas você precisa acreditar nas pessoas, precisa deixar elas fazerem o trabalho delas, senão vai sair só do seu jeito e não... E assim, Marquinhos, quando você pegou, estava lá então já uma posição de diretor, muitas pessoas quando chegam numa empresa, tem os carreiristas, né, que buscam realmente crescer na carreira, e tem aqueles que tem algo dentro, fala que eu tive isso, né, algo dentro de você que fala, cara, eu quero ter um negócio próprio, eu quero ter autonomia para fazer minhas coisas, colocar as minhas ideias para o mercado, e talvez você tinha isso dentro de você em algum momento, ou de repente surgiu, brotou em alguma oportunidade. Como foi essa outra transição? De estar já numa posição boa de uma empresa, já era um diretor de uma empresa, e falar assim, não, eu quero mais. Eu quero agora ter algo para mim, eu quero expandir, eu quero... Como que surgiu isso? Como que brotou isso? Eu estava nessa empresa, né, na TTI, e chegou um momento que teve trocas de diretoria na TTI e tal, e eu olhava assim e falava, pô, acho que aqui eu não vou conseguir alcançar esse cargo, porque na época eu era gerente comercial e operacional na TTI, né? E aí e a empresa estava com essa ideia realmente de só estar focado em 2 ou 3 projetos, e eu achava que treinamento caberia para qualquer área, qualquer segmento, né? Então aí eu acabei saindo dessa empresa, fui trabalhar numa outra empresa de tubos e aço, também numa parte de treinamento, trabalhei por alguns meses lá, uns 8 meses. E aí um rapaz que trabalhava comigo na TTI também estava numa outra empresa infeliz, uma empresa de logística e tal, a gente conversou, pô, mas treinamento era legal, aquilo que a gente fazia era legal, pô, vamos montar uma empresa? Vamos montar uma empresa. Aí montamos a HCD, eu e o Alexandre montamos a HCD com um computador cada um. E à vontade. Uma salinha cada um ali, eu já com filho, já pensando, putz, o que vai ser da vida, mas tem um trabalho, né, vamos lá. Aí é o ponto legal, né? Olha que interessante. Você tinha um computador, você tinha o conhecimento, tinha vontade, tinha grana. Nada. Zero, né? Vou acreditar que te levou lá. Não tinha nada de grana, cara, nada mas de eu vou colocar uma grana, injetar. A gente não tinha nem quem fizesse as apresentações gráficas pra gente. A gente mexia um pouco, mas a gente pegava amigos que a gente conhecia e os caras faziam pra gente. Na base da ajuda. Puta, eu tenho a história de os 2 primeiros funcionários nossos trabalhavam, a gente pagava o almoço pros caras. Né? O Gustavo Bacelar, a gente pagava o almoço, ele tava na época sem trabalhar. Dar o oi. Ele tava sem trabalho, eu falei, vai lá pra HCD lá, ajuda a gente nas planilhas. Ele sempre foi muito bom de matemática, de números e tal. Monta a planilha pra gente, vai começando aí ele ia lá, ficava com a gente lá, almoçava, aí a gente ia visitar um cliente, ele ficava lá, e as coisas começaram assim. Eu já tinha um bom conhecimento da indústria automobilística, da área de treinamento também, e tinha algumas pessoas que a gente conhecia. Então, quando a gente montou a empresa, já teve esse olhar, já sabemos, temos um norte, para quem que nós vamos oferecer? Para esse, para Ciclano, Beltrano. A gente foi indo, e na Ford era uma empresa que a gente trabalhava, e a gente tinha 2 pessoas que eu trabalhava diretamente lá, que era o Ricardo Souza e a Lucinéia Pérez, né? E a gente chegou para eles, falamos, a gente está montando uma empresa de treinamento, a gente tinha um projeto pequenininho da Nokia ali e tal, mas não tinha nem portfólio, nem nada. Esse projeto, acho que eu peguei um pedaço dele, hein? Não sei se foi esse projeto exatamente para a Nokia. E aí a gente foi indo, pintou um bid grande lá da Ford, e a gente falou, vamos entrar, né, meu? Participou lá, acho que 10, 12 empresas, vamos entrar. Pô, e a gente foi classificado para ficar na final desse bid. Ficamos entre 3 empresas. E aí reformulamos nossa proposta, as coisas foram indo. Aí virou a chave com esse cliente, quem virou a chave? Virou porque a gente ganhou esse projeto, e aí era um projeto que a gente tinha que contratar, na época, acho que umas 15 pessoas. Legal. Mas esse grupo pegava toda a parte de treinamento, pegava desde da lista de chamada para treinamento presencial, que naquela época era só presencial, até o gerenciamento mesmo. Então, preparação de instrutor. Então foi uma grande escola esse projeto. E foi um projeto que nós ficamos com ele de quando ele iniciou até quando eu saí da empresa, a gente teve esse projeto.
E assim, eu estou pegando esse ponto, por quê? Aí quero abranger um pouco mais a pergunta, principalmente para quem está assistindo, né? Muitas pessoas hoje mudou muito a parte de olhar do empresário, hoje tem muitos empreendedores, jovens inclusive. Eu tenho uma pesquisa que nunca teve tantos jovens milionários no país, que entram na parte de internet hoje, que entram para empreender mesmo em outras áreas. E na nossa época, né, eu acho que está muito próximo aí de idade, na nossa época não, era uma coisa muito mais complicada em uns pontos na minha visão. Por quê? Você não tinha a tecnologia como tem hoje, você tinha os desafios maiores e, no meu caso, eu fiquei 1 ano quando abri a empresa sem um cliente. Quanto tempo demorou até vocês terem esse primeiro cliente e falar assim, não, agora realmente deu certo? Porque até antes disso, tem muitas dúvidas. Né? Quando eles estão com filho, tem dívida para pagar, tem as coisas em casa, tem a cobrança, tem a pressão, e aí aquela coisa assim, pô, e aí, no meu caso, tinha a pressão de, cara, você saiu, mas agora e aí? Ó, tá vindo uma proposta para você trabalhar, por que você não aceita essa proposta? O computador vai pagar bem? Então tem todo esse desafio que você tem que se manter firme, né, convicto que aquilo vai dar certo. Como que foi esse processo entre esse primeiro cliente que virou a chave, quanto tempo demorou, e você falou assim, não, eu tenho convicção. Por que você tinha essa convicção? Cara, eu acho que alguns pontos do sucesso, eles não estão em você resolver os problemas que você tem. Né? Eles estão em você criar novos problemas. Porque você cria novos problemas, você tira a visão dos problemas antigos e você passa a trabalhar com os novos problemas, né? Não demorou muito tempo, cara, mas foi assim... 4 meses, 5 meses, a gente ganhou esse projeto que eu citei da Ford, e foi onde realmente deu um impulso grande na parte financeira nossa, de ter um caixa, mas a gente também não se acomodou aí a gente montou uma área comercial, né? Contratamos mais pessoas da área comercial e começamos a ir visitar outros clientes fora do segmento também automobilístico. Do automobilístico eu conheci, então eu tinha penetração ali para poder oferecer, né, nossos produtos e serviços, e fomos tentar oferecer para uma outra linha. Então, a gente deu sorte mais ou menos. A gente já conhecia o mercado, sim, um pouco de sorte nessa da Ford, porque foi uma proposta que era grande, uma proposta legal. Mas aí foi a grande virada mesmo de chave, que quando a gente ganhou essa proposta, a gente falou, puta, agora nós vamos virar as coisas. E daí para frente, cara, os primeiros 3 anos foram incríveis, assim, a gente participava das propostas, a gente ganhava, participava e ganhava. Outro ponto, né? A gente estava falando antes aqui dos bastidores sobre energia, sobre isso, falava muito sobre isso, a gente não falava muito sobre isso. Energia, estabelecer frequência, né? De você ter as pessoas certas ao lado. Então, quando você tem convicção, quando você tem energia certa, canalizada no lugar certo, e tem essa vontade, essa gana, né, tem as suas atitudes adequadas a isso, você percebe que as coisas andam melhor, as coisas parece que o mundo converge para que as coisas aconteçam. Nesse momento, assim, você acredita qual foi o fator principal, juntando a vontade de vocês, as pessoas certas, o que fez realmente a empresa crescer? Você falou assim, não, ok, conseguimos o primeiro cliente, tem a estratégia, mas o que fez a empresa realmente decolar? O que você acha que, não só na sua época, mas hoje, faz uma empresa crescer, decolar? Qual que é o fator? Ou os fatores? Eu acho que essa parte da transparência com todo mundo, cara, acho que foi um dos principais. Porque quando você constrói uma empresa do zero, que foi o nosso caso, você começa pequeno e você começa a ter 2, 3 pessoas, 10, 15. Então, você vai construindo isso. É diferente de você chegar numa empresa grande e você ter que voltar, é mais complicado, né? Por quê? Porque essas pessoas que estavam com a gente já viraram multiplicadores da nossa filosofia de trabalho. Cultura que se fala muito hoje, da cultura. Já, não, é assim, é uma coisa mais informal aqui, é formal com o cliente aqui dentro, é mais uma família mesmo. Então, as 4, 5 pessoas que estavam no começo, todo mundo fazia churrasco de final de semana, tinha um happy hour quase todo dia, porque a gente saía e todo mundo comprou a mesma ideia, né? Então, a gente manteve isso até o final, cara. Essa parte da transparência, ter as pessoas por perto, a gente sabia da vida das pessoas, não sabia só do trabalho dela. Então eu sabia que um dia... Tinha envolvimento, né? Tinha envolvimento, esse é o ponto. Você conhecia a dor de cada um ali. De passar de falar bom dia, você sabia, hoje fulano não tá legal, vou colar nele lá depois para ver qual que é. Aí a gente colava com jeito, trocava uma ideia, descobria que tinha problema financeiro, tinha brigado com a mulher, tinha brigado com o esposo, com os filhos, tal. E aí a gente procurava dar um conforto, porque a gente sabia... Isso é interessante, né? Então você está falando que você dava um conforto para esse cara produzir mais. Você pode entender desse jeito.
Agora, você não pode entender que a intenção era que aquela pessoa se sentisse melhor. Se ela fosse produzir mais ou não, então você pode duvidar da ação, né, ou do resultado, mas você não pode duvidar da intenção. A intenção era realmente dar um conforto, porque a gente trabalhava num ambiente que a gente queria ver todo mundo bem. E hoje, assim, é muito mais falado isso, né, Marcos? Então, hoje em dia, a gente até tem uma palestra chamada Impacto das Emoções na Produtividade. Porque hoje a gente tem mais clareza disso, né? Se fala mais sobre burnout, se fala mais sobre pessoas com problemas de depressão, problemas de inclinação. Hoje tem empresas que eu vou, tem pessoas com inclinação ao suicídio. Né? A gente senta para conversar. Então, hoje é mais claro isso. Mas, na época, as pessoas... Era muito mais a sensibilidade do ser humano, enquanto ser humano, do que algo discutido. Né? Então vocês faziam isso por percepção, por individualidade, por ser humano mesmo. Né? E aí tem o fator. Eu vejo que hoje as empresas, elas querem lacrar demais em cima disso. Às vezes é muito mais lacração, né? Ou colocar outro termo, ser politicamente correto, do que necessariamente ter uma liderança humanizada, necessariamente fazer isso que vocês faziam, que era sentar, conversar, estar próximo. Eu até brinquei antes do bate-papo, que assim, que eles chegavam de manhã, você e seu sócio, e dava ali, cumprimentava todo mundo da empresa. Né? Hoje você não vê muito isso acontecer. Então, como que você viu essa comparação daquela época para o que está acontecendo hoje nas empresas? A gente sempre teve mesmo esse costume de chegar. Eu lembro que eu ia lá na minha sala, ligava meu computador e saía cumprimentando todo mundo, né? Porque a gente precisa matar um tempo também no trabalho, né? Não dá só para trabalhar, né? Então até cumprimentar todo mundo já estava na hora do almoço, né? Boa. Brincadeiras à parte, mas era um momento muito importante, cara, esse de cumprimentar todo mundo, porque é o que eu te falei, o bom dia ali, cumprimentava. Eu acho que se eu estivesse no lugar deles, eu gostaria também que o diretor passasse, cumprimentava todo mundo. E você vai aprendendo a jogar com isso um pouco. E aí, que é o lance que, na nossa cabeça, às vezes mistura muito se você está fazendo a coisa certa ou não, né? Porque você entrava, o dia que você queria saber que o projeto estava atrasado e que a gente precisava entregar naquele dia, era um dia que você entrava mais pé da vida ali, não cumprimentava muito ninguém, ia para sua sala. O pessoal também já identificava, falava, pô, hoje o Marcos não está muito legal, acho que é porque tem que entregar. Querendo ou não, você tem que ter esse olhar atento para tudo, porque... Um movimento ou outro, é uma engrenagem que tem que funcionar perfeitamente, né? Então, como eu nunca fui um cara que eu fui muito de chamar atenção incisivamente, eu tentava primeiro mostrar e tal, claro, chegando num momento você precisa fazer. Mas a gente estava muito sincronizado com isso, então a galera que trabalhava com a gente sabia, falar, pô, hoje tá um dia mais sério, hoje não é tão duro, mas eu acho que isso aí você vai pegando no dia a dia. Todo mundo vai se conhecendo, né? Mas é legal isso que você disse, porque assim, eu vejo duas oportunidades nisso. Quando você passa de manhã cumprimentando todo mundo, a gente fala muito de indicadores, né? Hoje o mundo é BI, né? Então assim, você passa perto das pessoas, eu vou te cumprimentar. Só de você olhar, como você já faz isso todos os dias, quando você olhava para mim, por exemplo, você fala, hoje não tá bem hoje. Acho que alguma coisa deve ter acontecido. Né? Ou o senhor está bem hoje. Então, assim, as pessoas, quando você tem essa oportunidade diária, esse convívio diário e de olhar diário, a sua percepção aumenta em relação a isso também, de como você vai conduzir. Esse é um ponto de indicador fundamental que vocês faziam e é muito importante manter. O outro é que, eu vou lembrar uma coisa que você me disse, não sei se você vai lembrar disso, o Marcos adora a frase, né? E uns conceitos muito interessantes. E uma vez você me disse o seguinte, eu já líder da empresa, já gerente da empresa, falou assim, às vezes você tem problema na sua casa, problema individual, e as pessoas ali não tem nada a ver com isso. Então talvez você vai chegar lá arrebentado por dentro, e por fora você vai estar mostrando que está tudo bem, porque a entrega está boa, está tudo em ordem. E o contrário também. Às vezes você está bem pra caramba individual, todo mundo sendo bem, só que você tem que estar mais sério, mais ali, até mais fechado em um momento para as pessoas entenderem que as coisas aqui não estão legais. E isso é um exercício muito difícil. Porque, cara, como que você está bem e você demonstra que está sério? E hoje eu faço isso com tranquilidade e foi um ponto que você falou lá atrás. Né? Você lembra disso ou não? Lembro. Não, isso é interessante. Depois que eu saí, né, da empresa, eu encontro as pessoas e vários bate-papos, o pessoal fala, pô, mas você sempre foi um cara tranquilo, um cara calmo. E eu falo, o cara não me conhece, eu não sou tranquilo e calmo, nunca tive tranquilo e calmo, eu sempre tive com o laço no pescoço, bravo. Mas aí você entende que o que você passava, não que era uma mentira, mas era uma coisa que você precisava passar para também não respingar nas outras pessoas, porque tem problemas que são só seus, você pode resolver de outras formas, mas que as pessoas vão conseguir te ajudar também, mas você não pode passar uma carga excessiva de pressão, sendo que aquela pressão não vai resolver.
Não vai resolver. Você ficar gritando que precisa entregar o projeto, vai resolver? Não vai resolver, né? Então é legal, porque você vai fazendo coisas assim que você não percebe no dia a dia, né? Você vai... E depois de um tempo o pessoal veio falar isso. Falei, não, eu era bem bravo, eu ficava dentro de mim, o negócio tava pegando, mas que bom saber disso daí. Mas olha que legal que você falou, né, da pressão. E você não percebia. Quando a gente tem princípios muito fortes, né? Eu falo que valores, aquilo que você vai forjando, se tornam princípios. Então, quando você vai forjando bons princípios, é natural. Então, às vezes você faz algo, a gente faz algo, e fala assim, mas, cara, você age assim. Cara, nem percebo, porque é tão forte como indivíduo que realmente já está forjado ali. E quando eu falo em pressão, eu falo duas coisas hoje, pressão necessária e pressão desnecessária. Então, por exemplo, hoje para mim é muito claro, quando você me fazia pressão, que era uma pressão necessária. Por quê? Porque eu só me tornei quem eu sou hoje, porque tinha a pressão naquele momento, de falar assim, da meta, da entrega, daquilo que tem que ser feito. Só que muitas vezes, tem líderes hoje, que eu enxergo, que eu vejo, que, exemplo, vai entregar um projeto. O projeto tem 20 dias para entregar, o cara fala que tem 5. Para quê? Né? Então, por que não negociar internamente com a galera e ser transparente, falar, galera, a gente tem 20 dias, vou entregar em 15 interno para a gente poder ter 5 de gordura, por exemplo. Então, é a pressão necessária e a pressão desnecessária. E muitas pessoas hoje fazem pressão desnecessária, ou por ego, ou por ansiedade própria, ou mesmo, né, um colaborador. Se você vai fazer mais pressão em mim ou menos pressão em mim, de acordo com aquilo que eu entregar. Se você me pede e eu entrego, a pressão é menor. Se eu não entregar, a pressão vai ser maior. Né? Então, como você vê isso com os seus filhos? Vou dar uma virada agora de chave. Né? Você tem um filho de 28 anos, você tem um filho agora um de 4, 5 e um de 6, 7, né? Que tá surfando, né? Que ele tá surfando. Então, assim, você sempre foi um cara lifestyle, desde aquela que eu lembro de correr, de fazer musculação, de surfar. Como que é isso para você na tua vida? Qual a importância e o peso disso para um cara que sempre foi muito competente, foi um cara de resultado, um cara operacional, e conseguir a importância disso na tua vida para deixar mais leve, para... Qual que é a relação disso? Qual que é a importância? Ah, cara, você citou aí do surf, né? Eu vou dizer para você, cara, o surf salvou minha vida algumas vezes. Uau. Porque o surf conseguiu me tirar de lugares que talvez eu não conseguiria sair se não fosse por causa do surf ou de amigos que eu tinha que surfavam. Uma época que eu estava bem triste, bem depressivo, assim, e o surf me tirou dali, né, através do esporte, mas o surf eu tenho uma conexão diferente, porque aí é um papo diferente, mas o surf realmente salvou minha vida. Meu filho maior de 27 surfa também, o meu pequenininho de 6 está surfando, então é um estilo de vida diferente que eu aprendi muito com o surf, e o surf me faz trazer várias analogias, né? Então você está lá surfando, entrou aquela série, você vai tomar aquela série toda na cabeça para poder chegar lá atrás, né? Aí você toma uma, você toma duas, mas como você está preparado, você está calmo, você aguenta tomar essas séries na cabeça, que são as mesmas porradas que a vida te dá. Mas você também sabe que vai passar. Então o mar me ensinou que tá difícil, mas vai passar. Espera um pouco que vai passar. E depois que você passa, aí você pega a melhor onda, né? E você faz as coisas desse sentido. E o lance da pressão que você citou no começo, a pressão da vida pessoal com os filhos, ela talvez seja mais forte do que quando você está na empresa, né? Porque você não quer que seu filho dê errado, né? Não pode errar, né? Mas tudo que eu fiz com meu primeiro filho, eu vi que não tinha muita necessidade de ter feito. Hoje eu vou fazer 54 anos, estou com 2 filhos pequenos, o que eu mais quero é que eles sejam crianças mesmo e brinquem. Então hoje meu filho não é forçado a aprender inglês logo cedo, não é forçado a aprender espanhol, tirou 7 na prova, tá bom pra caramba, não precisa tirar 10, né? Então você vai trabalhando um pouco mais de calma. Mas a pressão, ela tem 2 sentidos no ambiente corporativo, né, Richard? Eu acho que a pressão que você exerce em cima daquelas pessoas que você vê que tem talento, e que você pode espremer um pouco mais, mas é um teste para também saber até onde ela vai, e mais do que um teste para você, é para ela ter ciência que ela pode ir um pouco mais, né? E a pressão de entrega, né? De que realmente precisa entregar e tudo. São coisas diferentes. Então, a pressão, eu acho que na vida, eu gosto da pressão, cara. Eu acho que quando a gente está sob pressão, a gente se sai bem. Quando acaba, eu até estava falando para os meninos antes de começar, eu acho que você, quando é colocado num lugar que exige um pouco mais de você, você busca uma forma que você nem conhecia de sair dali, né? Então
Olha, isso é tão verdade, Marcos. Assim, eu também vou relembrando algumas passagens nossas lá, quando trabalhamos juntos. Alguns momentos você me chamava na sala e falava assim, Richard, olha, eu vejo 2 caminhos para você. Ou você vai se tornar um cara grande aqui dentro, ou você vai ser empresário, você vai ter o seu negócio. Falou isso várias vezes para mim. E uma outra coisa que eu lembro foi de pressão, de na hora, e minha vida inteira sempre foi muito nessa linha. Você vai lembrar de um cliente, eu já estava atuando com outro cliente, e aí eu acho que era o Whirlpool, se não me engano, que estava atuando já, e aí a Samsung tinha ali uma situação de uma convenção, eu acho que era, e aí você me chamou na sala, você me ligou, aliás, quando eu tocava o telefone, assim, eu marquei alguma coisa aconteceu. Aí você me ligou e fez assim, Richard, é o seguinte, vem aqui um pouquinho na sala, vocês vão lembrar disso. Eu fui até a sala, falou, cara, é o seguinte, tá tendo uma convenção lá da Samsung, o cliente falou que tem que ser você, não sei o que tá acontecendo, não sei qual que é o tema. Cara, vai lá. Eu olhei pra você e falei, mas Marcos, assim, eu não sei o que tá acontecendo, não sei, é uma convenção, não sei nem o que eles vão falar. Cara, só vai. E aquela segurança que você passou de confiança, falar, cara, eu confio em você, vai lá e faz, aquilo me dava uma tranquilidade, assim, de eu não sei exatamente o que eu tenho que fazer, mas se o cliente pediu, que tem que ser o que tá lá, e o diretor dessa empresa falou, cara, eu confio em você, vai lá, isso dava uma tranquilidade. Então, olha a importância hoje de qualquer liderança, seja com os filhos, seja na família, seja ali no trabalho, de você passar uma segurança, passar uma credibilidade que eu confio em você, vai e faz. Né? E como que você viu isso, faz isso com os seus filhos hoje? Você falou da pressão dos filhos, que nem hoje também eu acredito da mesma coisa. Para que fazer inglês? Para que... Tem um momento certo para isso, tem um momento certo de crescer. Como que você vê isso na tua família, essa liderança, né, exercida para deixar um legado legal? Pô, que bom que você entendeu que nessa passagem aí eu te passei confiança. Na verdade, eu estava desesperado, não estava passando confiança coisíssima nenhuma. Eu não sei resolver isso daí, preciso de alguém que resolva. Que bom que você também não sabia, mas resolveu. Não, mas é porque a gente aquilo que eu falei, a gente trabalha com pessoas que a gente confia e sabe que pode dar conta do recado, né? E em alguns momentos a gente precisa também ter um momento para a gente respirar e entender. Então, esse momento foi o momento que você foi lá, filtrou, trouxe e depois a gente acabou resolvendo, né? Só para terminar essa bom, fase. Você quase fazia cuspir água. Né? Mas era mais ou menos isso. Agora, com os filhos, cara, essa parte da liderança, a gente tem um conceito, talvez, que venha do passado, que a liderança é quem manda, né, meu? E a liderança não é quem manda, né? Quando você está num grupo, a liderança ela pode vir de qualquer lado. E a liderança hoje em casa, cara, eu sou o que menos lidero, né, meu? Eu sou o cara que fala, concordo, né? Talvez igual lá, quando eu trabalhava, mas assim, você precisa entender também as necessidades das pessoas que estão à sua volta. Então, todo mundo tem a necessidade de brincar, dos filhos, a necessidade de descansar da esposa, do marido, e precisa ter uma conversa muito boa, e eu acho que essa transparência também do que você não está feliz, do que você está feliz, ela tem que existir logo de cara, porque não adianta eu ficar repreendendo o negócio, chegar daqui um ano e falar, cara, eu tô indo embora porque eu tô infeliz, já tentei de tudo. Você fala, mas você tentou sozinho, eu não tava sabendo de nada, né? Então, com as crianças é um pouco isso, cara, eu costumo olhar, eu acho que todo mundo tem o seu talento, e aquilo de talento é aquilo que a gente fala, talento, as pessoas nascem com determinado talento. Né? Vindo pro mundo do futebol, a gente tem o Messi e o Cristiano Ronaldo, que eu gosto de citar. Tipo, o Messi é talentoso, o Cristiano Ronaldo é um cara esforçado. Por que os dois têm sucesso? Porque o Messi faz o básico que ele faz com muito talento, e não precisa de mais isso, e o Cristiano Ronaldo, se deixar de se esforçar, não atinge. Tem até uma frase, você falou que eu gosto de frase, que diz isso, né? O trabalho duro ganha do talento, sempre que o talento não trabalha duro. Perfeito. Então o talento, ele tem a sua posição de destaque ali, e tem quem trabalha aqui. Se o cara trabalha mole, o talento ainda vai sobressair. Mas se o trabalho duro for feito com maestria e o talento não, vai passar. Agora, se você tem talento e trabalha duro, aí... Ninguém te segura. Aí ninguém te segura. Vou pegar um assunto que eu sei que para você é um assunto que você não toca muito, né? Tava falando isso antes do bate-papo. Mas eu acho importante falar, principalmente porque eu passei situações assim, talvez você tenha passado situações parecidas, que é a relação do nossa com o dinheiro. Uhum. E por que eu estou falando isso? Porque seja o empreendedor, seja o empresário, até mesmo alguém que começa a ascender na carreira, somente quem veio de uma situação mais simples, automaticamente você começa a olhar aquilo e fala, cara, agora eu tenho poder aquisitivo.
E o que eu faço com esse poder aquisitivo? Será que eu fui preparado, eu fui instruído para isso? Então, como que você vê a relação da ascensão financeira, porque isso casa muitas vezes com a carreira, ou quando você como empresário, com essa relação do dinheiro, né, no dia a dia? Como que você vê essa relação? E aí vem depois uma pitadinha espiritual que a gente vai falar daqui a pouquinho. Boa. Eu acho que é assim, né, Richard? Quando você vem nessa ascensão financeira, e vamos pegar uma época da vida que a gente é mais jovem, aí vamos falar aí de 30, né? De 30 a 40, que hoje sim, 30 a 40 é bem jovem, né? Você quer experimentar outras coisas, né? Então você quer trocar o seu Celtinha aí por um outro carro, você quer acabar de pagar o seu apartamento financiado e depois comprar um outro apartamento, você quer ir comer num restaurante mais bacana, todo mundo começa a entender de vinho do nada, né? Pra ter enólogo. Pelo menos para não passar vergonha, né? Saber cheirar rolho, eu não sei nada de vinho, mas o basiquinho ali de rodar o copo eu sei que tem que fazer. Dá uma chuchada aqui, nem curto muito vinho, gosto mais da minha cervejinha mesmo. Mas eu acho que é uma fase importante como pessoa para você se reconhecer, se identificar. Porque ali nesses tombos que você toma ou não, é que você fala, opa, meu ego tá acima, não tá. Alguns não conseguem, mas é o que eu falo, se a pessoa tá feliz, segue o baile, né, cara? Segue o baile. Se você tem que tomar cuidado, se você não tá machucando ninguém, se você não tá passando por cima, mas é normal. Eu, por exemplo, hoje eu moro em Camburi, na praia, no litoral norte. Então, mas isso é doido, porque eu comecei pra lá em 86, cara. Eu tinha 16 anos. Você ia surfar lá já nessa época? Eu tinha 2 amigos que eram maior de idade, tinham já carro, eu tinha 16, a gente já surfava. Vamos pra lá, alugamos um chalezinho lá de um pescador, tinha 2 beliches, a gente deixava as coisas lá. E eu, quando eles não iam, eu ia de ônibus, ia todo final de semana. Mas por que demorou tanto tempo, que agora eu moro lá há 6 anos, por que demorou tanto tempo para eu ir morar lá onde eu queria morar com 16. Por que eu não podia morar lá com 16? Porque eu não tinha essa experiência de entender que às vezes a gente não precisa ter mais. A gente precisa fazer bom uso daquilo que a gente já tem, né? Lá você não precisa ter uma renda de 10 mil reais para ir morar lá. Você pode, com os mesmos 1.500 que você ganha aqui, arrumar um trabalho lá de 1.500 e morar lá, pô, né? Mas a gente vem de uma cultura, de uma geração que tinha que... conquistar, e eu acho que saber lidar com isso eu acho que essa parte que você falou depois de espiritual, de entrar, ela é importante porque a gente precisa ter o entendimento do começo e no meio do fim dessa jornada. Se você não tem claro isso daí, você sempre acha que ali já é o fim, então você põe todas as fichas, né? Acho que não é muito por aí. É igual, vamos fazer uma analogia, né? É igual a pessoa que só brinca, vai fazer uma viagem e quer em 10 dias fazer tudo alucinadamente porque acha que nunca mais vai voltar lá, né? Eu tenho as minhas crenças, né? Que eu acredito em reencarnação, acredito realmente na volta. E então essa viagem, essa jornada, ela é fundamental para que você experiencie, né? Para você, o ponto principal é a evolução. O ponto principal é a gente administrar bem as coisas, problemas ou prosperidade, e entender que somos só gestores, né, de tudo isso. E a evolução, quando fala de dinheiro e fala tudo isso, eu entendo hoje com muita clareza que o dinheiro é importante usar da maneira correta, para fazer investimentos para a família, para deixar a família bem, para você ter um bom plano de saúde, muitas vezes é importante, para você poder ter um conforto, né, na sua casa. Mas em muitos momentos, eu vejo muitos empresários hoje, e passei por essa fase também, não tem problema experienciar, mas o quanto isso você tomou uma atitude errada de colocar um dinheiro onde não deveria, ou usar um dinheiro de uma forma equivocada, ou tirar dinheiro da empresa, que é a fonte de renda, em vez de investir na empresa, né? Isso eu vi vocês fazendo muito, que esse é o ponto que eu queria que você comentasse, de assim, entrou dinheiro, e aí, né? Entrou 100 pau. Sobrou. Vamos pegar 50 pau cada um? Não, vamos deixar na empresa, né? Vamos olhar para os funcionários, para a galera e dar um PL para a galera. Então, essa questão do empresário, qual que seria a dica ou dicas que você daria quais cuidados ele tem que ter, né? Nesse momento que ele começa a ter um bom contrato, um bom dinheiro entrando, como ele lidar com isso? Onde ele tem que canalizar essa grana dele? Eu acho que, como a gente citou a parte de um pouquinho de sorte, né, cara, eu particularmente acredito um pouco que o universo traz pra gente e conspira a nosso favor quando você emana coisas boas também, né?
eu tive essa sorte de ter um sócio muito, muito ok com isso. Então, a gente é muito diferente, cara. Muito diferente. Por exemplo, o Ale já vem já teve uma classe classe média alta, classe social melhor, tal. Ele tinha um entendimento do dinheiro e eu tinha outro, né? Mas quando a gente montou a empresa, a gente sempre colocou que a gente teria salário também. Então a gente mantinha um valor que estava bom, a gente conversou, está bom para você, está confortável, tá? Vamos manter isso daí. Mantivemos por muito tempo, cara, assim, de viver do salário mesmo, assim, né? E entrando de grana no caixa da empresa. A gente nunca saiu fazendo investimentos. Agora a gente está aqui, vamos alugar mais 4 ou 5 salas. Nunca, cara. Sempre, cabe mais gente aqui, vamos espremer. Ficou desconfortável, agora vamos. A gente nunca começou nada antes sem ter a certeza que podia dar esse passo. Então isso também foi uma parte legal. Até o final de quando a gente vendeu a empresa em 2011, a gente tinha o salário fixo. Claro, chegar no final do ano foi bom. Pegava, em vez do 13º, pegava um 13º, 14º, às vezes um 15º, assim, para dar uma viajada com a família e tal, mas nunca de extrapolar, nunca foi de extrapolar, não, porque o dinheiro tem que trabalhar para você, cara, você não pode ficar trabalhando para tentar pegar ele, já está na sua mão, você não pode deixar ele sair da sua mão. É tão difícil ganhar. É tão difícil ele vir para sua mão, quando ele vem ele tem que ficar. Tem os investimentos? Tem, mas é o que você falou, às vezes um investimento aqui dá errado, outro dá aqui, faz parte, e eu nunca fui um cara muito agressivo nessa parte, eu sempre fui um cara mais conservador, né? Se aquilo está me dando o propósito que eu tenho, o meu objetivo para aquele momento, acho que tá bom desse jeito, né? Então, acho que a dica é realmente você sempre tentar puxar um pouquinho para baixo essa retirada, principalmente se é empresário ou não, para você ter um fôlego numa necessidade, né? A gente fala, né? As pessoas falam muito hoje em dia, assim, que faturamento é ego, né? Quem tem ali liquidez que realmente começa a empresa a andar, e quem tem caixa é rei, né? Porque você tem hoje em dia a caixa, onde hoje a nossa empresa aqui, a gente trabalha com 3 anos de fôlego, né? Então a gente sempre trabalhei ali, depois que começou, óbvio, né? Que deu para fazer isso, né? Porque isso demora para acontecer, mas sempre olhando aí cenário futuro, cenário realmente. Isso é ótimo, né? Porque você consegue olhar para o ano que vem, sabendo que ano que vem você vai estar vivo, né? Agora, se o ano que vem vai ruim, você tem o ano ainda, fala, vai desistir, não vai, para que quando você chegar, vamos supor que a coisa não dê certo, você não ficar pegando empréstimo, pegando as coisas, dinheiro e tomando uma grana que depois vai ser muito difícil recuperar. E eu costumo dizer que pouco dinheiro preocupa, né? Quando você tem pouco dinheiro, preocupa, você tem as contas para pagar. E quando você tem muito dinheiro, desespera, cara. Você fala, vou investir aqui, e aí você fica olhando se o dólar subiu, se não subiu, você já fica bravo com outras coisas, fala, vou pôr na poupança que tá bom, tá seguro, tá meio por cento, tá bom, né, meu? Agora, interessante, né? Eu estou entrando nessa parte mais de finanças, de negócios, por quê? Quem não sabe, a HCD, né, porque eu já estava lá, era uma das maiores empresas de treinamento já do mercado. Né? Ela tinha muita força de mercado, somente em áreas automobilísticas, áreas de operadoras, enfim, já era muito forte. E ficou mais forte ainda, porque chegou um dado momento que vocês entenderam que a empresa poderia ser vendida. Aí a pergunta é, vocês entenderam que eu falo, aliás, assim, todo negócio, Marcos, não sei se você concorda, eu falo assim, tem 3 fases. Você começa a crescer. Quando você começa a crescer, ou você compra outros negócios, ou você vende para outra empresa maior, que você vai se incomodar, alguém vai olhar para querer comprar você, ou você tenta ficar ali sobrevivendo, você pode sucumbir e fechar. Foi essa a visão, ou foi isso também aconteceu? Né? De assim, se eu olhar e falar, eu sentou com o Alexandre e falou, cara, vamos estar ruim de vender essa empresa, ou não. Estava numa reunião em algum local e falou, putz, tem uma oportunidade aqui. Como foi essa parte de venda da empresa e por que vocês decidiram falar, não, realmente vale a pena agora? No começo foi realmente você ter um trabalho, né? Você continuar trabalhando e tudo mais e tal. Mas muito novo, logo que a gente começou, a gente falou, se crescer um dia a gente poderia vender. Então já tinha essa visão. Já teve um papo de tô tomando uma cerveja, um happy hour com a Lê, conversar, esse projeto é grande que a gente pegou, de repente se vender seria legal. Isso ficou um pouco na gaveta, né, cara? Mas tudo foi muito exponencial com a gente. Então a gente começou a empresa... Esse nome é bom, exponencial, ó, grave. Foi subindo. Quando chegou no 3º ano da empresa, a gente tinha ocupado um espaço legal, cara. Assim, a gente, no 3º ano, a gente foi considerada por 2 anos seguidos pela Top of Quality, melhor empresa de treinamento do Brasil.
Quando você pegava por número de funcionários, a gente era a maior empresa de treinamento do Brasil já nessa data. Legal. E ficou isso meio que engavetado ali, guardado, e a gente foi adquirindo clientes e tal. Um dia, a gente tava na minha sala, o Ale tava na sala dele, e a menina da recepção ligou e falou, tem um pessoal aqui, uns gringos aqui, querendo falar com os donos da empresa. Vocês nem esperavam. Aí eu falei, tá bom, eu vou aí ver. Cheguei lá na recepção, eram uns gringos, não, nós somos da empresa MSX, a gente queria bater um papo com vocês. Tá bom. Aí eu chamei o Ale pra reunião, entramos, o cara falou... Então vocês nem esperavam, nem sabiam qual era o teor da conversa. Olha não, isso. A gente tinha conversado meses antes de, e aí, vamos pôr para vender, vamos contratar um cara para dar uma pesquisada no mercado, ver quanto vale, vamos. Já tinha feito até um contato com o cara de dar uma olhada ali, mas, tava lá pra gente estudar mesmo, fazer um exercício ali, né? E aí apareceu essa empresa. Então veio o Félix Serrano na época, que era um brasileiro que morava na Inglaterra, conversar com a gente, entender da empresa, a conversa foi andando, e dali para a venda da empresa foi 1 ano, cara. Desse primeiro contato para a venda da empresa, para a efetivação da assinatura do contrato, foi 1 ano. Qual foi uma coisa que às vezes bastidores, não sei se você já falou isso para alguém abertamente, qual foi a reação de vocês quando foi colocando a proposta na mesa? Obviamente teve um período de colocar a proposta na mesa, né, uma apresentação de balanço e tudo isso, mas quando vocês falaram assim, porque assim, quando você monta algo, vocês criaram aquilo, por mais que você tenha o desapego, mas você criou, você fez parte daquilo, você tem um apreço, você tem um carinho por aquele local e pelas pessoas. Quando veio a proposta na mesa, falou assim, agora é a hora mesmo de bater o martelo. Como foi esse sentimento? Eu acho que assim, esse lance de apego é uma coisa interessante. Eu nunca fui um cara muito apegado a coisas, cara, sabe? Mesmo a empresa também. Então, eu não era muito apegado se o cara estava usando a máquina de café lá, batendo para sair o café ou não. Eu nunca fui um cara muito apegado a coisas. Mas as pessoas, sim. Então. As pessoas era mais complicado. Então, nós tínhamos um grupo lá de algumas pessoas, 10 pessoas, vamos falar assim, que trabalhavam mais diretamente ali comigo, que eu sabia da história, conhecia o marido, as esposas, os filhos e a história toda, que a primeira coisa que me veio na cabeça quando o negócio foi tomando um corpo foi essas pessoas, cara. Os caras vão comprar, vão mandar essa galera embora, né? Porque a gente tem esse conceito de vir uma empresa grande, engolir a empresa pequena e mandar embora. Só que a gente detinha um conhecimento muito grande da parte do sistema e essas pessoas conheciam muito bem os clientes. Então a gente quis consolidar isso para dar segurança. E foi uma pauta que não estava em contrato, mas foi discutido que eles teriam que manter essas pessoas por um tempo, porque a gente queria, isso fazia parte da negociação. Não estava no contrato, os caras podiam ter comprado e mandado embora, sim. Mas aí já o problema não assim... Mas foi um acordo de cavalheiros. Sim, foi um entendimento disso. O que eu acho que chamou muito a atenção deles também acabou sendo um ponto positivo de saber que a gente tinha essa... Depois eu vou acabar contando um pouco mais à frente esse episódio. Então eu não me preocupei muito com assim, vou desapegar, não vou desapegar. Não teve esse ponto assim, sabe? Mas das pessoas, sim, sentir falta eu também acho que não, porque eu tenho contato com todo mundo até hoje, né? Então assim, mas falta da rotina, talvez. Né? Igual um jogador de futebol, né? O pessoal fala assim, eu não sinto falta talvez do campo, mas sinto falta do vestiário. Mas se você é muito apegado, eu acho que você tem que repensar se você vai vender ou não. Porque talvez ali seja o que o pessoal fala de trabalhar com paixão. Talvez ali, então, você não tenha que vender. Você tem que ver um outro jeito de você continuar trabalhando, ou fazer uma fusão, mas que você continue, ou passar isso para o outro pelotão, né? De você continuar indo lá, participar das reuniões de conselho, alguma coisa assim. Porque, de repente, sem aquilo você vai ficar triste. Eu nunca me passou que sem aquilo eu ficaria triste. Pergunta. Depois a gente volta nisso de novo. Que legal. Isso... Muito de não ser apegado, não, claro, as pessoas sim, mas essa base, voltando ao seu lifestyle do surf, da família, dos filhos, o teu propósito de vida era muito mais amplo do que somente a empresa. Né? De repente, o que você acredita que você buscava na tua vida, ou busca, é muito maior do que somente aquele espaço empresarial. Tem a ver com isso? Tem a ver, né? Tem a ver. Porque... Como aquilo que eu falei, a minha história vem numa construção, numa crescente. Se eu vivia com pouco, por que eu não consigo? Eu sempre vou conseguir ali viver. Eu tenho aquela ideia do perrengue mas que você não quer voltar para aquele perrengue, mas você sabe onde você pode transitar melhor.
Né? Agora, comprei um carro, teve que vender esse carro, voltar para outro carro. Tudo bem, para mim, depois eu já sei o caminho de ir. Talvez para quem nunca teve essa experiência, pode ser uma ideia de perda, de fracasso. Né? Para mim nunca foi, porque não conseguia configurar desse jeito, mas para mim perder pessoas sempre foi muito mais complicado, cara. Essa parte, os vínculos que eu crio com pessoas são fortes. Talvez por isso que eu gosto tanto dessa parte de treinamento, de passar conhecimento, e talvez por isso que eu me frustre muito quando uma pessoa age de um jeito diferente, cara. Isso me pega muito, demoro para absorver isso, tal, não de ficar não perdoando ou não, nada disso, mas uma coisa que me pega um pouco mais, né? Mas acho que é da vida mesmo isso. Acho que isso não é muito maturidade, uma coisa, né? Isso não é uma coisa que você exercita, é uma coisa que vem com você, né, cara? É uma coisa que está com você. E assim, quando vendeu a empresa, só que aí você ficou mais 11 anos lá, não foi isso? Então, assim, foi uma decisão muito mais estratégica para a tua vida. Foi uma decisão porque, obviamente, o contrato ficar um tempo lá é necessário, normalmente você faz uma venda dessa, né? Ou seja, 1, 2, 3, 4 anos, isso está em contrato normalmente, para garantir o resultado e fazer a transição. Ou foi uma decisão, mesmo depois dos 3, 4 anos que tinha ali em contrato, você falou, não, vou continuar. Você tinha escolha, falou, não quero mais, agora vou... O que fez você ficar ainda mais um tempo? Nós tínhamos contrato quando a gente vendeu em 2011, né, a empresa. E quando a gente vendeu, a gente tinha um contrato 4 anos. Né? Então, nesses 4 anos, iam ser feitos os pagamentos totais da venda da empresa. E aí você tinha 2 caminhos. Chegou esses 4 anos, você vai sair fora. Vamos colocar outros caras na sua posição. Quando você pensa assim, é bem isso. Os caras vão colocar alguém, porque, eu vou trazer o Richard para trabalhar comigo, que eu conheço o cara, e vou tirar o Marcelo. Então, normal, isso estava na minha cabeça. Só que nesses 4 anos, cara, acontece muita coisa. E eu não forcei nada, as coisas foram acontecendo. E a gente foi se aproximando dos caras, comecei a ter contatos com o cara que era CEO, conversava comigo direto, trocava e-mail. E aí que eu falo. Eu ia muito para Detroit, né? Eu ia muito para Detroit. E aí que é interessante, você fala do surf, cara. Não era muito comum, né, ter um diretor que surfava, que tinha tatuagem, essas coisas todas, né, cara. Mas esse cara, que era um senhor que chamava Fred, gostou de mim de graça, cara. E ele vinha me perguntar isso, e aí, surfou, não surfou, tal, né? Então, assim, foi uma coisa que eu fui me envolvendo com eles, e quando chegou no final desses 4 anos, eles fizeram a proposta para continuar. Mas antes eu já sabia que essa proposta ia vir, porque eu já sentia que eles não iam querer me substituir, né? O Ale ficou mais um ano ali e tal, e depois resolveu fazer outra coisa, e eu acabei ficando. E aí você me perguntou, né? Por quê, né? Por quê? Eu fiquei, cara, por causa das pessoas que trabalhavam comigo, cara. Pela confiança que eles tinham em você, a segurança. Pela confiança, porque eu já tinha atingido um objetivo meu, que era vender a empresa. E eu queria deixar eles muito bem direcionados dentro de uma empresa grande, que a MSX é uma empresa grande. Como que eles iam ali, e eles tinham mais lenha para queimar, eles tinham mais coisas para oferecer, e a empresa grande poderia oferecer mais coisas para ele demonstrar esse potencial deles, sabe? Então teve toda essa fusão, e aí eu acabei ficando com outras 2 áreas grandes, que é a parte de consultoria e auditoria também junto comigo, e fui conhecer um outro grupo da empresa que eu não conhecia. E aí que foi a grande sacada, cara. Como é que você tem e a filosofia era diferente. Que às vezes é mais difícil. Como é que você alinha isso? Porque os caras que estavam vindo estavam com a mesma mentalidade, que eu só queria trabalhar com o pessoal que já estava comigo. Como é que eu colocava isso na balança e equalizava isso daí? E o conhecimento de treinamento salvou essa parte. Legal. Porque eu comecei a colocar reuniões semanais para todo mundo apresentar os projetos, apresentar o que cada um faria, e comecei a ver que fulano poderia ajudar ciclano, e colocava os caras para se falar, e esse pessoal começou a adquirir uma certa confiança em mim. No começo eles sofreram um pouco, porque eles achavam, esse cara tá falando isso, porque eu sempre fui muito transparente, o cara fala, esse cara tá falando isso, mas depois eles começaram a ver que aquilo que eu falava era cumprido e tal, a ponto da gente realmente unir essas áreas, essas pessoas começarem a entender e entrar na minha sala e falar, cara, você trabalha muito diferente do que eu estava acostumado a trabalhar, mas eu gosto, vou nessa linha. Então, o treinamento ajudou muito nisso, treinamento, RH, de identificar lidar com pessoas, né? Aprender a lidar com pessoas. Cara. Gerenciamento de pessoas foi fundamental.
E foi muito legal, cara, porque eu virei amigo também, tanto quanto eu era desse grupo da HCD, com o pessoal da MSX, né? Olha que interessante, né? Hoje se fala muito sobre o relacionamento e as alianças que a gente faz dentro das empresas. A aliança é fundamental, a empresa é política. Você tem que saber lidar com a política. E política tem a ver com pessoas, e ver com alianças, e ver com relacionamento. E você, desde que eu o conheço, sempre foi muito bom de relacionamento, né? De se relacionar, e de uma forma leve. Esse é um ponto que eu queria que você falasse. Porque assim, às vezes a gente percebe, Marcos, e eu percebo isso hoje mais na posição que eu ocupo, que as pessoas, muitos querem se aproximar por... Lógico que tem interesse, tudo é uma troca de interesse, seja qual for. Sim. Eu tenho interesse que meu filho faça algo, é normal, isso é normal. E tem que deixar na mesa isso claro. Mas a gente percebe assim que é difícil muitas vezes você conseguir ter a habilidade de fazer as alianças que são necessárias, de você se aproximar assim de forma necessária, de forma natural, sem ter ali algo que ultrapasse, né, o ponto ali de... Você percebe que a pessoa está forçando algo? Ou como que você vê essa questão de fazer isso de forma leve, natural? Como que você consegue se aproximar? Exemplo do surf. Bom, o cara... Você falou do surf, achou legal. Eu lembro que você começou aí o campeonato, né? Para ver o Medina lá, enfim. Então, como que você vê essa questão do relacionamento, dessas alianças, de fazer isso de uma forma inteligente? Isso nem é uma coisa muito consciente, né? Pensando, né? É uma coisa mais inconsciente até. Eu sempre acho que, apesar de gostar da pressão, eu acho que quando você deixa a pessoa mais tranquila para ela exercer a função dela, ela vai exercer com muito mais maestria, vai estar muito mais criativa e tudo mais. Então, a minha ideia nunca foi falar para você, ó, você tem que fazer. A minha ideia foi sempre te mostrar o que você tinha que fazer e te convencer que aquilo precisava ser feito, né? E a pessoa ter esse potencial para fazer. Tanto que, quando eu saí da empresa, eu falei que eu trouxe esse outro grupo para tentar equalizar com o outro. Quando eu saí, quem ficou no meu lugar foi o pessoal que era desse grupo da MSX. Não foi as pessoas que trabalham comigo, mas, então, aquela pessoa que trabalhou... Não, porque essas pessoas trabalharam tanto tempo comigo que entendia que essa posição é uma posição que elas nem queriam, que elas iam ficar desconfortáveis, elas não queriam só por causa do dinheiro. Perfeito. Elas estavam bem consolidadas onde elas estavam. E esse cara era um cara que... Cara, o cara é muito mais articulado que eu, muito mais visionário, muito mais... E trabalhar com pessoas melhores que você é o que faz você ter sucesso. Não é você trabalhar com pessoas ruins para que você seja o cara da empresa. É o contrário. É você trabalhar com pessoas boas que essas pessoas te levam, cara. Sabe? Então, essa parte do gerenciar isso, desse relacionamento, entra muito em você saber quem você é e aonde você é bom, onde você tem talento. Talvez o talento seja... nesse meu ponto, talvez seja fazer essa ponte, né? essa relação, criar esse vínculo, né? E não eu ir para o outro lado, não, tem que fazer, não é desse jeito, não. Vou pegar uma ponte disso, com algumas coisas que você falou, que a gente conversou aqui, já entrando um pouquinho da parte espiritual que eu falei para você, né? A gente bateu, acho, mais de uma hora já batendo um papo aqui, a gente estava indo para os finalmente. Mas esse é um papo que eu gosto muito, eu sei que sou um cara muito espiritualizado, sempre foi, e eu tô também nessa jornada, né? E falou de perda, a gente falou de dinheiro, falou de perda, né? Os zeros são importantes, seja numa venda, seja na vida, mas a gente entende que não é o mais importante, né? E quando eu falo em perda, muitas pessoas me procuram hoje, Marcos, nos procuram, aliás, porque toda a identidade dela foi pautada em coisas. Foi pautada na função, foi pautada na empresa que construiu, ou na carreira que fez, ou até no relacionamento. A minha vida, eu sou feliz por causa da outra pessoa. Não, né? Eu tenho um entendimento hoje totalmente diferente. E essa perda, quando ela perde, então, a pessoa que ela pautou a vida dela inteira, ou o emprego, ou aquela coisa que era tão importante, ela perde a identidade. Ela não sabe mais quem ela é. E falando nessa parte tão mais espiritual, como que você vê, né, a sua vida, os porquês, os praquês de estar aqui nessa jornada? Como que toda essa história sua de vida hoje o transformou e para onde você enxerga que você ainda tem essa jornada aqui nesse planeta chamado Terra? Né? Boa, isso é legal. Eu acho assim, a gente vive num mundo muito apressado, né? Muito corrido, nas grandes capitais. Hoje eu moro fora da capital, e eu consigo hoje ver o tempo, cara, que a gente desperdiça com algumas coisas, sabe? Às vezes a gente tá bravo com uma coisa, a gente fica bravo com aquele... Você chegou do trabalho bravo, você fica bravo o final de semana com aquilo e não curte a família, né? Não curte seus amigos, não curte ninguém, você fica bravo com aquilo, você só vai resolver na segunda. A gente não consegue se desconectar disso. Por quê? Porque é o modelo das grandes cidades, assim. E
eu acho que eu só consegui ver isso porque eu tive calma. Eu tive momentos de reflexão, de entendimento de quem eu sou, né? E para isso é um mergulho muito profundo, cara, porque você vai descobrir que você tem parte do seu pai, parte da sua mãe, e talvez não as melhores partes, né? Não as melhores partes. E não que eles não sejam más pessoas, mas que tem coisas que te pegam muito porque você foi criado daquele jeito e não conseguiu se livrar daquilo, né? Então, quando você enxerga, é um choque muito grande quando você enxerga e você sabe quem você é. Porque pode te surpreender e falar, cara, eu sou isso, né? Agora, se você é isso, pode ser pouco. Eu sou pouco, isso, né? Mas esse pouco aqui, tá feliz com isso? Tá, então continua. Eu acho que essa parte de espiritualidade e do autoconhecimento é uma coisa que quando você está na rotina, na correria, você não tem tempo para parar para pensar nisso, você não consegue enxergar. E você, por que hoje todo mundo busca meditação, yoga, tudo isso é para você voltar a ter um tempo para pensar em você, para tentar consertar quem você é, porque tá todo mundo preocupado em consertar o outro, cara. E às vezes o problema está com você precisa, todo mundo precisa de conserto, ajuste, manutenção, né? Então eu não sei se isso vem com a experiência, se isso vem com a idade, são coisas diferentes, né? Experiência e idade são diferentes. Só abrir um parênteses, assim, você falou experiência ou idade, né? Você teve momentos da tua vida que a vida quis te mostrar isso, ou o lado espiritual quis te mostrar isso, vamos dizer assim, né? Os indicadores de pressão, de estresse agudo, de estar no momento de você olhar e falar assim, cara, não é esse o caminho, não é esse o caminho. Eu não sei qual é, mas não é esse o caminho. E teve esses momentos? Teve, uns 10 anos atrás, aí eu tive um quadro de depressão, né? Que eu não sabia de onde vinha. Eu me separei do meu primeiro casamento, tal, e até aí eu quis a separação, então tá tudo certo. Mas depois eu mergulhei num vazio muito grande. As coisas profissionais estavam muito boas. O meu filho, na época, tinha 9, 10 anos, veio morar comigo. Eu tava com meu filho, estava legal. Mas, por algum motivo, eu não estava me encontrando. Alguma coisa tinha saído do eixo. Porque como eu sempre fui muito ligado a pessoas, e a gente tem essa cobrança muito forte da família, né, de ter que casar e permanecer com a pessoa. E a gente tem que entender que o mundo mudou e as coisas mudaram e tal. E aí eu fui me cuidar, né? Fui fazer terapia e tudo mais. Cheguei a tomar medicação por um tempo. E aí foi quando o surf me salvou. A primeira vez. Porque eu conheci uma galera que era 10 anos mais velha do que eu. A gente começou a fazer algumas viagens de surf. Então a gente fazia 1 ou 2 por ano. De 10 dias cada uma e tal. E aquilo começou a me dar um outro sentido, de tipo, puta, nós vamos fazer aquela viagem daqui 5 meses, então eu preciso treinar, aí voltei pra academia, aí tal. Então você tinha um objetivo. Encontrou um propósito ali. Você tinha um objetivo pessoal, né? Legal. Os profissionais você tinha e tava dando certo, mas e o pessoal? Então aí foi a primeira vez que isso me deu um ok. E eu tive outro quadro, mas é um pouco diferente, é meio que de burnout, mas eu nem sabia que eu tava nisso. Foi na minha... Você sentia só o cansaço? Começou com cansaço, corpo, eu tava muito irritado, cansado, eu tava dormindo 3, 4 horas por noite, eu sentava para trabalhar, depois veio a pandemia, né, eu trabalhava 14, 15, 16 horas e ficava naquilo, né, e a cabeça, e aí não tinha esse lance que eu falei de você estar com a cabeça calma para ajeitar, então era só produzindo, tanto que eu tentei sair umas 3 vezes da empresa, não consegui pedir a conta, 2 vezes anterior eu pedi uma conta e não deixaram, e eu ficava naquela. Na última eu falei, não, eu preciso sair, eu vou sair, eu só estou comunicando que eu vou sair, vou dar o tempo de vocês, e aí eu realmente fui me cuidar de novo, me encontrei, e aí foi uma coisa que fechou a chave, de eu entender que eu preciso estar bem primeiro, antes de qualquer coisa, cara, porque se você não estiver bem, você vai fazer as coisas incorretas, vai cometer mais erros, né? Vai estar embaçada a sua visão, você vai cometer mais erros. Então, mas foi uma época que desse tempo para cá, foi uma época que eu me espiritualizei muito, cara, de entendimento. A gente não está falando só de religião, né? Eu acho que a religião ela é muito importante para você ter fé em alguma coisa, isso é muito Fala que eu corrimão às vezes. Né? Mas de entendimento mesmo e até de você, o que você vai fazer daqui para frente, o que você pretende, como você quer tocar as coisas. E onde você buscou? Vou fazer mais 2 últimas perguntas aí. Onde você buscou essa espiritualidade? Foi internamente? Foi em oração?
Foi em livros? Foi em conhecimento técnico? Onde que você buscou isso? Ou foi, de repente, falo que, meu caso, né? Foram situações da minha vida que eu fui me conectando cada vez mais com esse plano, né? Como foi para você esse processo? Ou tem sido? Na verdade, o processo é contínuo, né? Ele é contínuo, mas acho que funciona de diferentes formas, né? Eu, faz umas 2, 3 semanas, eu fui num lugar aí, participar de um evento aí, o assunto era conexão, que tudo está conectado. É interessante essa teoria, porque faz sentido, né, de tudo estar conectado, mas foi mais internamente mesmo. E eu digo que é mais difícil, cara. Você aceitar quem você é uma coisa muito complicada. Você brigar com você mesmo e falar, eu sou isso. Não sou, cara. Não, você é isso, cara. E você entender que aquilo você precisa melhorar é uma luta com você mesmo. Mas você tem que estar despido de qualquer coisa para você poder realmente enxergar quem você é. Eu acho que esse mergulho é importante. Então veio dessa introspecção, desse entendimento, né? E aí você começa a buscar ferramentas para melhorar. Mas primeiro você precisa ter o diagnóstico, né? Não adianta pegar um martelo, sendo que você precisa de uma chave de fenda, você tem que saber a ferramenta certa, aí você vai buscar as ferramentas certas. Né? Perfeito, eu falo muito, Marcos, assim, né, para as pessoas hoje, que primeiro você tem que ter paz do caos, né, da mente, a gente tem que ter a paz do caos, tudo começa nos nossos pensamentos, tudo começa no pensamento, a gente sente, mas vai para o pensamento, depois vem a reação. E por muito tempo na minha vida, eu não controlava o pensamento por se a reação era errada. Não por ser uma pessoa ou boa pessoa, a reação ela vai errada e é aquilo que as pessoas veem. E esse controle, ele só vem com a espiritualidade, muito forte. E ter o entendimento que aqui não é lugar, na verdade, aqui não é estadia, aqui é só passagem. Né? E nessa passagem, a gente quer fazer o que aqui de verdade? Né? Se eu estou numa empresa, se eu estou com pessoas, estou num ambiente X, é necessário por algum motivo para minha evolução, seja qual for. Pessoas difíceis, aliás, mais ainda, né? Ou situações difíceis. E hoje eu enxergo o quanto é importante a gente realmente se cercar de boas pessoas, de pessoas que forcem a gente a pensar à frente, que expandam o nosso pensamento. E isso não precisa ser necessariamente numa empresa, pode ser principalmente com pessoas que você convive no seu dia a dia e ela te força a pensar além, ela te força a ser melhor, ela te força a agir de forma melhor. Né? E isso que eu tenho procurado na minha vida todos os dias. E o quanto a nossa percepção, a gente começa a usar lentes diferentes para a vida. Então a nossa percepção ela muda muito. Né? Da onde, assim, exemplo, tem lugares hoje me convidam e falam, cara, obrigado, mas eu não vou estar. Tem coisas que eu vou fazer, não, então, obrigado que eu não vou estar. E a gente começa a ter uma clareza maior sobre isso. Isso tem muito a ver com você também, assim, de pegar, olhar e falar assim, cara, hoje tem ambiente que, por exemplo, eu já sou muito grato, eu sei hoje o seu ritmo, e você subiu 2 horas, você saiu de casa 8 da manhã? Isso era umas 6 horas. Então, né? Que a gente tá aqui agora, são 11h23, mas saiu cedo, veio para cá, só para dar esse bate-papo e voltar para tua família. Então, como que você vê, como última pergunta minha, vê isso, os ambientes que você convive hoje, as pessoas, é escolhido com muito cuidado? Não sei se é escolhido com muito cuidado, né, cara? Porque a gente gosta do desafio também. E eu sei que cada um tá na sua guerra interna, né, cara? Então hoje a gente vê muita gente aí que o cara vem pro seu lado, você sai fora um pouco, mas talvez aquele cara tá precisando de você para alguma coisa, não só para uma grana, alguma coisa, né? Mas não dá para você ficar o tempo todo com isso, porque isso desgasta bastante também, né? Então é um trabalho que você tem que fazer com calma. Eu não sou muito de me esquivar, né? Mas eu sou de sim, igual você falou, de estudar aonde eu vou me meter, aonde eu vou, porque eu também não quero que minha paz seja roubada com muita facilidade, porque também é uma linha muito tênue, às vezes você se envolve demais no problema dos outros, quando você vê o problema já está com você, cara, né? E as pessoas precisam também sair. Acho que tem um pouco desse lance aí, sim, da idade, de você, hoje você não quer mais um lugar barulho. Puta, hoje eu estou igual meu pai, cara. Pô, eu reclamava pra caramba, agora, chega 10 horas, eu fui numa festa outro dia aí, era 10 horas, eu tava com sono do caramba, eu falei, acho que eu vou embora, eu tô com sono. Então você vai, e primeiro você virava à noite, ficava, tudo, mas acho que você vai gostando mais do seu ambiente, você quer voltar pra sua casa, você quer ficar no seu canto, isso é bom. Porque você gosta. Primeiro você não queria voltar para sua casa, porque de repente aquele momento não estava bom você voltar para lá. Por isso você ia para outro lugar. Exato. Por isso você ia beber com os amigos, né, e tudo mais.
Mas eu acho que é difícil falar isso, cara, porque quando você entra para falar isso para um jovem, eu não quero falar isso para os meus filhos, porque eu não quero tolir eles desse aprendizado. Eu não quero que eles entendam que eles não têm que sair para se divertir, que eles não têm que sair para experimentar as coisas, não têm que fazer as loucuras deles. Eles têm que fazer, cara, com responsabilidade e consciência, mas eles têm que fazer, porque eu acho que é isso que vai moldando o cidadão, e cada um tem a sua personalidade, né? Mas não privar ele das experiências. Orientar, sim, mas não privá-los, né? Uma vez também eu ouvi uma frase, num momento difícil da minha vida, que fui conversar com uma pessoa, e a pessoa esperando um conselho, né? Às vezes quer um conselho aí daquela pessoa que... E a pessoa falou assim, então, o que você está passando, você tem que passar. Simples assim. Então eu não posso me envolver no seu problema. A vida é sua, você tem que passar por isso, não eu. E aquilo naquele momento me deu um choque de falar, caramba, eu queria vir aqui pedir um conselho, uma ideia, E a pessoa falou isso pra mim. Então naquele momento eu fiquei triste com aquela mensagem, né? E hoje eu entendo completamente. Eu acho que aí faltou talvez um pouco de habilidade de colocar pra você talvez isso. Palavras, né? Acho que ele poderia ter direcionado melhor isso e colocar mais... Mas é tão claro hoje, se você para pra avaliar isso, às vezes alguém tem que passar... Você pode ser difícil, um suporte, né, pra pessoa até assim de direcionamento, alguma coisa assim. Mas o outro tem que passar. Porque é difícil ele pedir ajuda e o cara falar, não, você tem potencial, vai lá e se ajuda. Né? Não é o que você... Porque você tá num momento desesperado, que você tá... Mas foi pra mim um choque muito importante naquele momento. E hoje eu entendo claramente... Isso, obviamente, eu falo de forma diferente, né? Mas eu entendo, sim, se eu passei, eu tenho que passar por aquilo. E às vezes eu tenho que passar sozinho. Às vezes tem que passar sozinho, né? Pelo aquele vale ali. Eu acho que nesses momentos é que a gente se pega mais na fé, né? Exato. Eu, assim, de religião, me misturo muito com todas as religiões e tal, mas eu já fiz coisas de... Quando deu certo o negócio da HCD, eu fui a pé até Aparecida do Norte. Aliás, eu lembro disso, cara. Que pena que o tempo tá mais assim. Eu lembro que você, vocês foram a pé da HCD até Aparecida, né? Até Aparecida do Norte. Então, assim... Quanto tempo foi? 5 dias. 5 dias. A gente foi parando um pouco e tal. Mas o que eu quero dizer é que quando você tem fé... o problema é quando você perde a fé, cara. E a gente perde a fé nessa caminhada longínqua aí, né? Então, acho que quando você estiver num desespero muito grande, a primeira coisa que você tem que resgatar é a sua fé. Seja a religião que for, seja o que for. Deus, né? É a sua fé, cara. Porque é o que você está falando. Você vai buscar um conselho, o cara fala não. Mas quando você fala isso com o universo e você está prestando atenção nos sinais dele, você se sente primeiro mais confortável, porque você já dividiu com alguém isso. O peso. E as coisas você vai ficando mais calmo, né? Então vai voltando essa clareza e você começa a resolver o seu problema aos poucos. Quando ele anda um pouquinho, você fala, tá dando certo, aí você se motiva e você vai. Então o lance da fé ele é muito importante, cara. Hoje a conexão da fé, né, realmente você falou tudo. Não importa, você nunca está sozinho, na verdade, né? Eu também misturo também hoje eu não tenho religião, mas misturo tudo isso. Mas realmente a gente tem essa energia de sentir que tem muitos olhando por nós, talvez não nesse plano, e nos direcionando, realmente isso nos dá força. Marcos, então assim, primeiro agradecer demais a tua presença. Eu queria que você deixasse um recado final, né, sobre o que você quiser, né, seja para filhos, essa conexão grande que você tem com a tua família, com os teus filhos, seja para empresário, o que você quiser falar, né, mas agradecer demais a tua presença aqui. Então olha para essa câmera aqui, fala com a galera, quiser deixar também um recado, quiser te seguir, olha, você faz, hoje a gente não falou, mas você escreve para a Folha de São Paulo, né, então dá um overview que você faz hoje e deixa um recado para a galera. Hoje eu tô como escritor, né, ou redator aí para a Folha de São Paulo. Eu tenho um blog na Folha de São Paulo sobre surf e suas particularidades. Tem e-mail, ou tem site, tem Instagram? Tem, o blog chama Na Pinta do Surf, né? A vida na pinta. Na Pinta do Surf. Então eu falo um pouquinho lá sobre os campeonatos, falo sobre a história do surf, o estilo de vida e tudo mais, né? Tenho escrito semanalmente para a Folha de São Paulo. Legal. Né? Agradeço demais estar aqui, para mim foi uma honra estar aqui, a gente trabalhou junto, a gente fez uma boa parceria aí, fico feliz de vir conhecer o seu espaço, de ver que as coisas estão bem, que a família está bem, eu me sinto bem feliz. E acho que o conselho que fica, ou conselho, se é bom a gente usa, senão a gente guarda ou joga fora, mas é que a gente tem que ir um pouco mais devagar com as coisas, cara. Devagar não quer dizer ser lento. Devagar quer dizer ser mais organizado, né? E buscar a felicidade, cara. O resto é resto.
sabe? O dinheiro é importante. Acho que todo mundo, quando vai ficando mais velho, vai entendendo isso. Você vive com 1.000 ou com 10.000, depende. Você vive... Pô, isso a gente nem falou, mas se eu for pegar os momentos mais felizes da minha vida, foi os momentos que a gente estava mais nas dificuldades, que tinham mais problemas financeiros, né? Porque toda história ruim de passar é boa depois de contar. Então o conselho é esse, acho que nem é a conquistar as coisas, elas vão vir. Se você estiver em paz com você, as coisas vão vir. Isso aí. Beleza? Gente, então assim, Marcos, muito obrigado. Foi um prazer imenso bater esse papo. Depois de, acho que uns 8 anos que a gente não sentava para conversar nessa correria da vida. Que aconteceu mais vezes isso. Então assim, muito obrigado. Muito sucesso na tua vida, pessoal principalmente, né? Sucesso, você já é um cara de sucesso, né? Um cara que tem uma luz imensa aqui olhando para você. Então assim, obrigado por tudo que você me ensinou, porque realmente só sentando nessa cadeira hoje que eu entendo os perrengues que tá à frente de tudo isso. Então muito obrigado.